Bom dia. Bom dia. Testemunho. Publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 4, Salvação, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Acerca da purificação material. O ponto principal da fé. Publicado no jornal Eiko, número 114, em 25 de julho de 1951. Comentário de Meishu Sama. Digo sempre o mesmo sobre a fé. Ela se baseia no sentimento de, em primeiro lugar, entregar-se a Deus. Por essa razão, quando o tolo ser humano quer realizar algo baseado exclusivamente em seu entendimento, não há a menor possibilidade de alcançar êxito. É muito importante salientar, porém, que não se pode desprezar o significado correto do esforço pessoal. É claro que, como o Deus da Messiânica é o Deus Supremo, Ele é portador de uma força absoluta e pode, por isso, nos conceder qualquer tipo de bênçãos. Se o ser humano agir de acordo com a vontade divina, naturalmente as graças lhe serão concedidas. Bom, esse é um ponto-chave. Por quê? Todo mundo quer receber graça, todo mundo quer sofrer menos, ser mais feliz, né? Ter mais dinheiro, mais saúde, mais paz. Todo mundo quer. Só não quer quem é maluco, né? Mas quer. Uma pessoa normal quer. Ela busca isso. Ela faz de tudo para ter felicidade. Caminha buscando felicidade. O que o Meishu Sama quer dizer aqui é que Deus tem força, poder absoluto para fazer o ser humano feliz se ele quiser. Contanto que a gente esteja fazendo a vontade de Deus. Se a gente não está fazendo a vontade de Deus, está desagradando a Deus, está fazendo tudo aquilo que Ele falou para não fazer, e ainda espera ter sucesso em alguma coisa, a gente é muito ignorante. Está ignorando o próprio Deus. Como que a gente pode querer uma coisa boa se a gente continua fazendo coisa ruim? Continua fazendo aquilo que não deveria fazer. Nunca vai conseguir alcançar a felicidade. Vai se afundar num poço de tristeza. Querendo buscar a felicidade com sua força, desprezando Deus, fadado ao insucesso. Fadado ao insucesso. Isso, se a gente para e observa nossa vida até esse momento, e tudo que a gente fez querendo satisfazer nossa vontade, e que deu errado, a gente vai ver que muita coisa deu errado. Porque a gente quis fazer do nosso jeito, que a gente achava bom, e pronto, e acabou. Sem saber sequer o que Deus queria que a gente fizesse. Mas quando a gente lê os ensinamentos, estuda bastante os ensinamentos, a gente começa a saber o que Deus quer que a gente faça. E aí, se a gente for um pouquinho só
esperto, a gente vai começar a fazer o que Ele quer que a gente faça. Fazer a vontade dEle. E aí, naturalmente, Ele vai querer realizar todas as nossas vontades. Portanto, sendo o Deus Supremo quem irá criar um mundo isento de doenças, pobreza e conflitos, caso o projeto de cada um não se desenvolva como desejado, o melhor caminho é o arrependimento e a reflexão, pois certamente a causa do malogro será encontrada. Então, quando a gente quer alguma coisa e não está conseguindo, a gente tem que parar e pensar. Pensar o quê? Será que eu estou agindo direito? Será que eu tenho agido direito? Será que eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça? Ou será que eu estou fazendo do jeito que eu quero fazer e pronto, acabou? E aí se a gente vê que não estava fazendo como Deus queria, e simplesmente a gente está fazendo do jeito que a gente acha melhor e pronto, buscar. Se tiver entendimento disso, naturalmente vai falar, poxa, meu Deus, me perdoa, eu errei, não quero mais errar assim, estou arrependido de ter prejudicado a mim mesmo, quero melhorar. Aí agiu corretamente. Aí Deus começa a ajudar. Não, Ele não tem nem como ajudar. Se a gente nem desculpa não pede para Deus das besteiras que a gente faz, despreza a Deus. Como Deus não existe. Muitas pessoas fazem oração pedindo tanta coisa. Será que a gente está fazendo oração pedindo desculpa? Pedindo perdão para Deus? Eu lembro o reverendo Nakahashi falava, o ser humano devia ter vergonha. Vergonha. Perante Deus, né? Vergonha daquilo que fez tudo errado. Envergonhado, arrependido. Esse é um grande sinal de uma grande virtude que se chama humildade, pelo menos perante Deus, né? Ser humilde perante Deus, reconhecer a força absoluta dele, o poder absoluto dele, a grandeza absoluta dele, nossa pequenez, nossa insignificância perante ele. Que é isso mesmo. Fraco, sem força nenhuma, cego, não enxerga como vai ser daqui a um minuto que vai acontecer, não vê, perdido, com um ego enorme, cheio de apego. Que mudar essas, querer, né? Pelo menos querer, reconhecer. O primeiro passo é reconhecer que você está errado. Sem isso é impossível. Se achando que, não, estou certo, está perdido. O testemunho abaixo revela a realidade que acabei de lhes dizer. Acredito ser um bom exemplo e por isso selecionei esse texto. Testemunho.
Fui salva quando estava no fundo do poço da pobreza. Comigo Tokunaga, 30 anos, província de Shizuoka. Desde que me tornei membro, em 1948, foram incontáveis as graças que recebi. Aqui vou relatar uma delas, na qual nunca me esquecerei. No ano passado, eu e meu marido vivíamos numa situação financeira que por si só já não era fácil, mas que piorou em agosto, quando ele foi acometido de uma grande purificação e ficou sem trabalhar, logo sem rendimentos. Os gastos, no entanto, continuaram. Para agravar ainda mais a situação, era tempo de pagar os impostos e o cobrador veio nos avisar que deveríamos quitar aquele mês para que os juros não recaíssem sobre a dívida. Essa circunstância me deixou um tanto apavorada. Dessa forma, pensei em começar a costurar para fora e passei a avisar os conhecidos da região. Entretanto, pouco serviço apareceu. Fiquei tentando encontrar alguma coisa para vender que pudesse nos ajudar, mas não encontrei nada que poderia ser revertido em dinheiro. Então, sentindo-me desesperada, pois não tinha serviço, nem alguma coisa de valor que pudesse negociar, pensei em pedir dinheiro emprestado para minha família e fui consultar meu marido. Ele respondeu: nós temos fé no Deus Supremo, o mais poderoso, e o fato de estarmos nessa situação deve ser porque cometemos um grande erro ou há alguma falha de nossa parte. O marido poderia falar: não, vamos mesmo pegar empréstimo porque nós estamos perdidos, sem esperança nenhuma. Não acredita que Deus pode fazer algo, mas ele não. Ele falou: não, o Deus que a gente se dedica é o Deus Supremo. Ele tem força para resolver tudo. Confiou, acreditou que ele pode. E esse se chama o quê? Fé. Por mais que eu pense, ainda não consegui encontrar esse erro. O marido falou: se a gente está passando por isso é porque a gente está fazendo alguma coisa que não era para fazer. Tem motivo. A gente tem que achar o que a gente está fazendo que não deveria fazer. A única coisa que imagino é que, até agora, só pedimos graças e nunca nos esforçamos. Além disso, não vai ser bom preocuparmos os seus pais. A partir de hoje, nós dois iremos nos unir e nos empenharmos o máximo. Ao ouvir essa resposta do meu marido, senti em meu coração que se encontrava escuro e fechado, entrar um facho de luz e pensei: é isso mesmo, fazendo a nossa parte e pedindo a Deus, iremos receber essa graça. Comecei a sentir a esperança crescer no meu íntimo e naquela noite consegui dormir bem. No dia seguinte, aconteceu algo fora do comum e mesmo sem termos pedido, meu pai mandou dinheiro suficiente para pagarmos o imposto. Além disso, recebi várias encomendas de costura dos vizinhos. Nesse instante pensei: esse trabalho foi dado por Deus. Então, mesmo que eu vá à noite, vou terminar até o dia combinado. Com essa decisão, trabalhei com afinco. Nos dias seguintes, vários pedidos foram entrando e mesmo trabalhando dia e noite, eu não conseguia dar conta de tantos afazeres. Sentia-me
tão grata por essas bênçãos de Deus, que em certos momentos até agradecia em voz alta. Toda vez que vinha uma nova encomenda, meu marido dizia que eu não poderia recusar, falando que tudo estava sendo dado por Deus. E assim, como o trabalho estava aparecendo, também surgiria alguém para nos ajudar, caso fosse necessário. Com essas palavras, ele me dava apoio para continuar. Contudo, apesar do volume de costuras, receber o pagamento começou a ficar difícil. Então pensei, por que será que isso acontece? Não estou esbanjando e também não estou usando o dinheiro de forma errada. Além do mais, eu acho que meu trabalho está permitindo que meu marido possa dedicar integralmente na igreja. Por que será que não consigo receber dos meus clientes? E ficava apreensiva. Um dia, quando meu marido voltou da dedicação, olhou para meu rosto e perguntou: o que você está pensando? Contei-lhe o que me preocupava, e ele assim respondeu: o que você está pensando não está errado. Fazer esse trabalho de costura com sentimento de dar apoio financeiro para que eu possa dedicar está certo. Mas tanto o cliente que encomenda o trabalho quanto o que lhe paga aparecem pela atuação de Deus, que usa as pessoas para poder nos conceder isso. O que cabe a você é fazer o serviço com todo o empenho e daí em diante entregar-se nas mãos de Deus e eliminar a preocupação. Se você mantiver esse pensamento apreensivo, irá invadir a esfera divina, tentando colocar a força do homem. Isso é ego, que também vira apego. Não se preocupar. Faz o que Deus está dando para você fazer. É só isso. Não fica se preocupando. Se ficar se preocupando, você está desconfiando de Deus, duvidando de Deus, perdeu a fé. A gente acha que a gente vai na igreja, a gente dedica, a gente limpa, a gente faz, a gente ministra de orelha, que a gente tem uma fé muito grande. Tem pessoa que bate no peito e fala: eu já sou messiânico há 50 anos, há 1000 anos, eu já sou há milhões de anos. Como se isso quisesse dizer. Tem pessoa que nunca foi messiânico. Nunca foi, nunca ouviu falar, mas tem uma fé enorme em Deus, acredita em Deus, confia em Deus. Fé é fé. Acreditar é acreditar. Mesmo ouvindo essas palavras, não me convenci. Passei a noite inteira refletindo. Ao amanhecer, pela primeira vez, dei-me conta de que aquilo que estava pensando era um ego e apego. Então fui à frente do altar e pedi perdão. E qual era o erro? Muito preocupado consigo mesmo. O que vai acontecer comigo? O que vai ser da minha vida? Meu Deus, será que vai dar? Será que não vai dar? Você não está acreditando que vai dar. O Deus da messiânica é o supremo Deus, todo-poderoso. Naquela mesma manhã, uma pessoa que eu já havia cobrado várias vezes por um serviço, veio até a minha casa, pagou e encomendou outro. Depois desse dia, nunca mais fiquei sem encomendas e as coisas começaram a ficar mais fáceis. Atualmente estou com 3 aprendizes
ajudando nas costuras e continuo recebendo muitos pedidos. Entendi realmente o que Meixo Sama explica sobre a causa da infelicidade, a presença das nuvens espirituais. Conforme estas vão sendo queimadas, as condições de elevação da alma surgem e, em consequência, os problemas vão se dissipando. A partir disso, dentro de meu coração não existe nem sombra de insegurança e todos os dias são felizes. Alcancei um estado de plena tranquilidade diante de qualquer fato. Sinto imensa gratidão pelos ensinamentos de Meixo Sama e pela felicidade de ter ingressado na Messiânica. Além disso, tenho uma vontade imensa de mostrar esse maravilhoso caminho a todos os que estão sofrendo, para que possam se livrar o quanto antes da infelicidade. Tem ensinamento que fala, né? Entregar a Deus. O que é entregar a Deus? É confiar. Se a gente está fazendo a nossa parte e confiando que tudo que tiver que acontecer, vai acontecer, e que tudo que acontece tem um motivo para estar acontecendo, e as coisas estão melhorando, é porque a gente está fazendo certo. Se está piorando, é porque a gente está fazendo alguma coisa que está em desacordo com a vontade de Deus. Cada um precisa refletir, olhar para si mesmo, olhar para o seu modo de pensar, para o seu modo de encarar a vida, para o modo de reagir às diversas situações que a gente tem no nosso dia a dia. É simples fazer isso? Às vezes não. O ser humano é tão, hoje em dia, distraído com tudo, que ele não consegue se concentrar em si mesmo. Ele não percebe mais como ele age, o que ele fala, não vê o que está falando. Muitas vezes a gente está falando tanta coisa ruim e não percebe, não enxerga, cego. E aí vem um monte de purificação. Por que vem purificação? Porque você está sujando, precisa limpar, não tem jeito. Para de sujar, muda a sua maneira de agir. Presta atenção no que fala. A gente nasceu com 2 ouvidos, 1 boca. Às vezes é melhor silêncio do que falar. Se para falar, reclamar, criticar os outros, tem pessoa aqui criticando todo mundo, como se ela fosse perfeita, olhando tudo que o outro está fazendo. Ela só não olha para ela mesma. E aí tudo dando errado. Por que será, né? Qual será o motivo? Está fazendo tudo que Deus fala para não fazer. Ele fala, vigiai, não aos outros. Vigiai, não é vigiar os outros que está fazendo, deixando. Vigiai a si mesmo. Vigiai esse tipo de pensamento. Nossa, por que eu estou olhando tanto essa pessoa? A gente acaba perseguindo os outros, espiritualmente, inclusive. Isso cria mácula. Vai vir sofrimento, vai vir limpeza. Porque criou mácula, vai vir limpeza. Mas se você mudando, agindo direito, claro que aquilo que já fez vai limpar. Mas você sabendo, não, mas eu estou fazendo certo, então é purificação. Depois que limpar, vai vir coisa boa. É simples. Não tem segredo.
A única coisa é não esquecer isso. Não ficar dormindo no ponto. Quem quer, né? Ser feliz, adquirir essa paz de espírito, essa tranquilidade. É a famosa consciência, minha consciência está tranquila. Tendo consciência tranquila, vai ter paz, tranquila. Se sua consciência está aflito, pesada, né? Consciência pesada, eu fiz. Pede desculpa, se arrependa, pede perdão. O nosso esforço é para se modificar, para evoluir espiritualmente. Evoluindo espiritualmente, Deus dá tudo que você, tudo. Recebe tanta graça. Mas ser estagnado ou até caindo, vai precisar limpar, vai precisar purificar para poder receber graça. Indo no caminho errado, percebeu que o caminho está errado, volta arrepende, voltou. Aí voltou, agora pega o caminho certo e toma cuidado, porque desviar é muito fácil. Muito fácil. Por isso ele fala, vigie constantemente, o tempo todo. Esse é o maior aprimoramento. É a gente estar acordado, desperto. Onde eu estou? O que eu estou fazendo? Que pensamento é esse? Por que eu estou agindo assim? Agora! Para não se arrepender amanhã. Porque você bobeou, distraiu, cai. Você cai. Quer dizer que é queda infinita? Não é queda infinita. Pode até ser. Mas, caiu. Ah, nossa, caí, perdão. Volta para o trilho. Volta para o trilho. Como diz o ditado, errar é humano. É humano errar. Mas persistir no erro, sabendo que está errado, aí é ignorância, né? Você já não liga mais para você mesmo. Está nem aí. Uma pena, né? Vai sofrer. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. Vai sofrer. Tá certo. Inevitável. Inevitável. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.